Hoje, celebramos com grande alegria, em memória a Santo Basílio e Santo Gregório. Os santos Basílio, o Grande, e Gregório de Nazianzeno foram importantes defensores da fé no século IV, sendo reconhecidos como santos e doutores da Igreja. Suas famílias também tinham uma tradição de santidade. Enfrentaram a heresia do arianismo com coragem e liderança, apesar das dificuldades e perseguições que sofreram. Sua profunda vida de oração os preparou para essa missão. Suas escrituras são consideradas inspiradoras e esclarecedoras, especialmente sobre a divindade de Cristo e a Santíssima Trindade. Através de sua dedicação à oração, eles encontraram força e orientação para cumprir sua missão. Podemos seguir o exemplo desses santos, dedicando tempo diariamente à oração para nos aproximarmos de Deus e cumprir a missão que Ele nos confiou, glorificando assim seu nome. Que os santos Basílio e Gregório intercedam por nós em nossa vida de fé. Evangelho de São João, capítulo 1, versículos do 19 ao 28. Este foi o testemunho de João quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: Quem és tu? João confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Messias. Eles perguntaram: Quem és, então? És tu Elias? João respondeu: Não sou. Eles perguntaram: És o profeta? Ele respondeu: Não. Perguntaram então: Quem és, afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou: Eu sou a voz que grita no deserto. Aplanai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: Por que então andas batizando se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: Eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação. Passei muito tempo na vaidade e desperdicei quase toda a minha juventude no trabalho vão que fiz para adquirir a sabedoria, tornada tola por Deus. Então, certa vez, como um homem despertado de um sono profundo, voltei meus olhos para a luz maravilhosa da verdade do Evangelho e percebi a inutilidade da sabedoria dos príncipes deste mundo que se desfazem. 1 Coríntios 2, 6. Chorei muitas lágrimas por minha vida miserável e orei para que me fosse concedida a orientação para me admitir nas doutrinas da religião verdadeira. Carta de São Basílio. Pois nada me parecia tão desejável como fechar as portas dos meus sentidos e, escapando da carne e do mundo, recolher-me dentro de mim mesmo, viver superior às coisas visíveis, preservando sempre em mim as impressões divinas, puras e sem mistura com as errôneas. Sinais deste mundo inferior. São Gregório, os santos Basílio, o Grande, e Gregório de Nazianzeno estavam entre os mais dedicados defensores da fé no século IV. Ambos eram bispos e atualmente são reconhecidos como santos e doutores da Igreja. Esses dois homens se encontraram enquanto frequentavam os estudos em Cesareia da Capadócia e fortaleceram sua amizade íntima em Atenas. Após a morte de Basílio, Gregório refletiu sobre o vínculo que compartilhavam. Parecíamos ter uma alma habitando dois corpos. Ambos os santos provinham de famílias de santos. A avó materna de Basílio foi uma mártir. Sua avó paterna, seus pais e 3 de seus irmãos também são venerados como santos. O pai de Gregório foi convertido ao catolicismo por meio de sua esposa. Após se converter, foi ordenado sacerdote e eventualmente consagrado bispo de Nazianzen. Ele exerceu a função de bispo por aproximadamente 45 anos, alcançando a idade de 90. Esses pais santos tiveram 3 filhos e todos se tornaram santos. Durante a época em que os santos Gregório e Basílio viveram, a Igreja, que é o corpo de Cristo, enfrentava a pandemia do arianismo, uma heresia que negava a divindade de Cristo. Essa heresia era similar a uma doença que afetava a Igreja. O arianismo infiltrou-se na corrente sanguínea do corpo de Cristo, enfraquecendo todos os membros
e músculos, provocando convulsões, explosões violentas e divisões profundas entre os bispos e os fiéis. O ensino claro e a destemida liderança episcopal dos santos Basílio e Gregório ajudaram a Igreja a se curar, a erradicar essa heresia e a restaurar a unidade da fé no Oriente. Contudo, nem todos receberam calorosamente seus esforços. Ambos padeceram bastante. Do imperador, de diversos bispos e de outros clérigos e leigos, sofreram abusos, calúnias, agressões físicas e ameaças. Apesar de tudo, mantiveram-se fiéis à sua pregação e tranquilos, e focados em sua determinação, estabelecendo uma unidade mais profunda e antiga entre os fiéis de Cristo. Hoje, seus extensos escritos estão entre os ensinamentos mais inspiradores, perspicazes e convincentes da Igreja primitiva, especialmente no que tange à divindade de Cristo e à Santíssima Trindade. Esses dois homens não se tornaram santos apenas por serem inteligentes. Eles também eram santos, e sua santidade originou-se de uma vida de profunda oração. Depois de ambos receberem uma excelente educação nas melhores universidades, buscaram viver como eremitas, com Basílio liderando o caminho, formando o que viria a ser o modelo para o monaquismo no Oriente. Ambos dedicaram anos à solidão e à oração em diferentes etapas de suas vidas. Sua comunhão interior com Deus através da oração, mais do que qualquer outra coisa, os preparou para a missão comum. Considere imitar o exemplo desses dois grandes santos ao se voltar para Deus em oração. Embora você talvez não seja destinado a se tornar um eremita, certamente pode dedicar um tempo todos os dias para se concentrar em uma vida mais rica de oração. Ao fazer isso, você perceberá que Deus o chama para se aproximar dele de maneira mais íntima, e então lhe confia uma missão maior a ser realizada para sua glória. Oremos. Santos Gregório e Basílio, vocês foram escolhidos por Deus para serem uma luz em meio às trevas durante um período de grande tumulto dentro da Igreja. Por favor, intercedam por mim, para que eu nunca viva envolto nas sombras deste mundo, mas sempre leve a luz de Cristo para dissipar a falsidade e o pecado, para que Deus seja glorificado e as almas sejam salvas. Santos Basílio e Gregório, intercedei por nós. Jesus, eu confio em vós.